bom dia a todos que estão chegando. Quase boa tarde, né? Deus abençoe a todos. Vem chegando em nome de Jesus. Nosso momento recede, sagrado, inadiável. Momento de nós nos alimentarmos com tudo aquilo que Deus tem de melhor para nós. Você é alimentado, eu sou alimentado, nós vamos nos alimentando com aquilo que Deus vai nos dando. Os dias não são fáceis, são dias difíceis, porém Deus vai nos dando caminhos, Deus vai nos dando direção, orientação. Não espere flores quando você contra-ataca o inferno, quando você contra-ataca o império das trevas. Não espere flores. É que nós esperamos de aliados que unam força, como nós falamos ontem, que venham unir forças para que nós cheguemos a um objetivo. Fogo amigo nessa hora não é válido. Esse é o momento de cada um pegar um pedaço e começar a subir essa montanha. Então quero lhe convidar para ser um desses que vão fazer a diferença de uma maneira especial. Pessoas têm sido edificadas, transformadas, abençoadas, e nós sabemos que os contra-ataques e os ataques não serão leves, serão pesados. O inimigo ele não alivia, ele vem com toda a fúria, toda a força, mas como diz aquela frase célebre, maior é o que está conosco. Então vamos nos blindar e cada um orando para que o nome do Senhor seja glorificado. A todos vocês que estão chegando aí, que Deus derrame as suas copiosas bênçãos em Cristo Jesus. Que hora que é, meu querido? Meus queridos, hoje deu algum problema técnico aqui no som, mas nós conseguimos dar aquela ajeitada técnica. Fernando, um beijo no coração. Claudinha, minha cunhada, paz. Priscila, Deus abençoe. Vai chamando os amigos aí. Chama as pessoas. Hoje é sexta-feira. É um dia muito especial. Está chovendo, mas isso não afeta a nossa espiritualidade. Existem pessoas que são de lua, né? Ela muda conforme lua cheia, lua minguante. Eu não sei nem como é que esse negócio. Eu sei que os peixes, eles aparecem através do luar, mas nós não somos supersticiosos. Nós vivemos com a bênção de Deus. Então vamos correr, porque já 11 horas e 20 minutos, meu Deus do céu. Então abra já a sua Bíblia no livro do Gênesis, por favor, e vamos falar algo muito objetivo, simples, mas é assim, se nós não nos atentarmos para isso, a vida ela não tem sentido, tá? Se você não... É uma palavra que ela sustenta tudo, sustenta casamento, sustenta a vida financeira, sustenta a vida emocional, sustenta a vida física. É uma palavra que engloba tudo. Se você não tiver isso, você está fadado, né, ao fracasso, você está fadado a viver uma vida medíocre, mediana, pequena, sempre rasa, nunca profunda, porque quando você der um passo para frente, se não tiver essa palavra, você dará 10 passos para trás e aí volta para o final da fila novamente, e assim começa, né? E aí é uma vida só de recomeço, e nunca uma vida que chega no objetivo, tá? Então Gênesis capítulo de número 2,
Toda vez que Deus quer falar algo muito grande, muito forte, pelo menos ao meu coração, Ele me leva ao princípio. Glória a Deus. Olha, Amanda, quais são as águas que você está navegando hoje? O navio está parado ou está navegando pelo mar Ageu? Fala conosco. Mateus, Deus abençoe. Pastora Sandra, vi sua participação ontem no programa, chegou a sua vez. Glória a Deus. Vamos chegando, pessoal. Gênesis, paz, Paola, Deus abençoe. Paz, irmã Cleide, Deus abençoe. Vamos lá. Gênesis 2:9. Coração, como é que está aqui? Na boca. Mar Mediterrâneo. No Mar Mediterrâneo hoje apareceu uma reportagem de uma baleia, né? Ela não pode estar nesse mar, mas com o aquecimento global, hoje eu vi não sei se é Free Willy, é uma baleia desse tipo aí, que ela está navegando pelo Mar Mediterrâneo. Não é costume, ela não pode estar aí. E ela estava navegando aí. O problema do aquecimento global, ela, quem sabe, pegou uma rota alternativa. Capítulo 2, versículo 9, diz assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis. Coisas agradáveis acontecem na nossa vida, é Deus que planta, tá? Árvores agradáveis à vista e boa para alimento. Então, coisas agradáveis, Deus planta em nós. É Deus que planta coisas agradáveis. Vamos lá. Para alimento e também a árvore da vida no meio do jardim. A árvore da vida está plantada no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Coisas agradáveis Deus planta e coisas desagradáveis eu busco. Ou eu, diretamente ou indiretamente, eu procuro coisas desagradáveis. Pessoas desagradáveis, atitudes desagradáveis. Deus havia plantado toda do solo, Deus plantou árvores agradáveis aos olhos e para o alimento. Coisas boas, coisas agradáveis, Deus planta. Qual é a base que eu tenho disso? Romanos capítulo 12. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável de Deus. Preste muita atenção. Então veja que coisas agradáveis Deus planta e coisas desagradáveis eu procuro ou eu faço. Deus planta no mesmo ambiente, mas não era para que o homem buscasse coisas desagradáveis, mas o ser humano, né? Por mais que ele seja cheio do Espírito Santo no domingo, na segunda-feira, se ele não vigiar, ele vai viver uma coisa desagradável. Não adianta você estar cheio hoje, e se você não vigiar, você esvazia, em segundos. Você perde a conexão do sobrenatural. É terrível essa falta do equilíbrio, sabe? A moderação. Seja toda a vossa moderação. A palavra moderação é equilíbrio, é uma maneira de viver equilibrada. E algumas pessoas têm picos de alegria. Sabe aquela pessoa que tem pico de alegria? E ela está tão alegre, está tão lá em cima. E ela quer que todo mundo sinta a alegria que ela está sentindo. E ela vai e quer todo mundo lá em cima. Mas o outro dia ela está lá embaixo.
lá embaixo, está no poço, está na lama, está no caos, está lá embaixo. E ela quer que todo mundo esteja embaixo com ela. Ela quer puxar, sugar, levar para baixo, porque falta a palavra equilíbrio. O desequilíbrio, tanto para cima como para baixo, é prejudicial. É prejudicial. E aí vem aquela frase célebre que as pessoas, quando elas estão achando que elas estão no meio termo, não quero falar sobre isso. Não é assim. As coisas, elas precisam ser pontuadas e resolvidas. Deus planta árvore agradável, Deus planta coisas boas para alimento, para comer, comestível, sem nenhuma contraindicação. Tudo que o homem vê no jardim ou tem no jardim, disse Deus: coma livremente, fique à vontade, coma o quanto você puder e quiser. Em Isaías ele disse: se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então preste muita atenção que esta palavra equilíbrio, ela vai ser inaugurada uma outra palavra. Deus planta o equilíbrio, é a árvore no meio do jardim. O que fazia a vida do ser humano não ser uma vida linear, mas uma vida fantástica, sem dor, sem suor, sem esforço, sem ter que todo dia matar um urso, matar um leão para sobreviver. O homem que tinha tudo agradável, estava tudo disponível para ele, Amanda, tudo disponível para esse indivíduo, para este casal. Muitas vezes tudo está à nossa disposição. A Bíblia diz que Deus tem uma despensa. Tudo que eu preciso, só basta ir na despensa de Deus, Catinha, só basta ir buscar em Deus. Veja só, quando você busca na pessoa errada, não que seja da pessoa errada, mas tem coisa que não é pertinente a mim resolver, não é pertinente a você resolver, e a pessoa quer que você resolva algo que não está na sua alçada, não está no seu controle. Veja só, a esposa de Jacó, Raquel, que ele ama tanto, que ele, trabalhou 14 anos e parece que isso para ela não foi nada. 14 anos trabalhando em busca daquele amor, e ela não retribui isso dando um filho. Preste muita atenção. Porém, ele a ama, ele a venera. Tem outra esposa, porque era a cultura deles para gerar filhos, para ter posteridade. E aí Lia é o Labão da Lia para Jacó. Mas só que Jacó, ele ama Raquel. É esta mulher que ele ama. Este é o ponto do equilíbrio de Jacó. E Jacó, ele trabalha 14 anos. Por mais que Raquel não veja que isso é uma prova de amor, porque o homem trabalha por uma via, ele ama fazendo e a mulher ama sentindo. Ela quer sentir no olhar, na palavra, em algumas atitudes. E muitos homens devem aprender que muitas vezes palavras, ou gestos, é o que a mulher vive de palavras e de gestos. Tanto que a mulher só caiu porque a serpente tinha uma lábia terrível e maravilhosa, né, naquele ponto. Então veja que um dia Raquel chega a Jacó e cobra e coloca-o na parede, dizendo: ou dai-me um filho ou eu morro.
Jacó se sente acuado porque ele não tem o poder de gerar vida. Por mais que ele tenha vontade, por mais que ele ame Raquel, por mais que ele tenha trabalhado 14 anos, por mais que Lia está dando filho que nem preá, e Raquel está seca, mas ele não troca o amor que ele sente por Raquel por Lia, em momento algum. Mas só que Raquel, no momento de desespero, de aflição, de cobrança excessiva, de desequilíbrio, ela chega e diz assim: ou dai-me um filho ou eu morro. Eu acredito que Jacó, eu vou falar o que está na Bíblia, ele disse em alto e bom som, e aquilo foi como uma bomba no coração dela. É como se Jacó não tivesse nem interessado, mas só que ele disse assim: não fui eu que sequei o teu ventre, eu não sou Deus. Esse problema que você está vivendo, eu não sou o causador dele. Olha que coisa tremenda. Eu não estou causando esse desconforto, esse desequilíbrio em você. Não sou eu. Minhas atitudes com você não mudou. Eu continuo lhe amando. Eu poderia, segundo a tradição, lhe escantear, eu poderia lhe rejeitar, eu poderia trocar você, mas eu prefiro continuar lhe amando. Mas este problema não fui eu que coloquei. E ela, neste momento, ela busca meios, ela compra mandrágoras, que é uma planta afrodisíaca, achando, ela está buscando meios para gerar. Só que o problema dela não é natural, não é emocional, o problema é espiritual. Identifique o seu desequilíbrio, identifique o seu problema, para que você viva uma vida agradável, de plantas agradáveis. Porque o desagradável sou eu que procuro, mas o agradável está em Deus, para que experimente qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Entende, pastora Sandra, que Deus planta no jardim, no meio do jardim, a árvore que equilibrava tudo. A árvore que alimentava-os, saciava-os. Só que vai acontecer algo terrível neste cenário. É um jardim. Ô Viviane, como que alguém vai encontrar problema em um jardim? Como que alguém vai encontrar problema em algo que Deus plantou? O que Deus faz não causa problema. O que Deus faz é bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Entenda uma coisa: o bem que Deus faz, Deus, isso é inerente de Deus. O mal que vem é inerente do ser humano. Então veja só, no capítulo 2, versículo 9, Deus plantou a árvore no meio, trazendo equilíbrio. Tudo estava equilibrado. Eu até participei ontem, chegou a sua vez, do programa, e o tema de ontem foi medo. E o medo, infelizmente, como a enquete era, as pessoas nascem com medo, ou o medo é uma escolha, né? E aí eu trouxe uma palavra raiz, que é a que eu estou trazendo hoje,
que o medo ele nasceu a partir do momento do pecado. O homem não foi feito para ter medo de nada e de ninguém. O homem foi colocado no jardim ou na terra para governar sobre tudo e sobre todos. Porém, o homem inaugurou o medo, inaugurando o pecado. Veja só, capítulo 3, versículo 3, vamos aqui andando. Aí Deus faz uma proibição, colocando limite, porque tudo na vida tem, complete essa frase, tudo na vida tem, complete para mim, por favor. Tudo na vida tem, 3 pontinhos. Vamos ver se você capta a mensagem. Boa, Vera. Tudo na vida tem limite. Quem vive sem limite vai se arrebentar, vai se estourar, vai se prejudicar. Tudo na vida tem um limite. A Bíblia diz para eu não ser demasiadamente santo. A Bíblia não diz para eu ser demasiadamente ímpio. A Bíblia manda eu ser santo, ter equilíbrio. Tudo na vida tem limite. Tudo na vida tem limite. Mas do fruto da árvore que está, a palavra meio, mais uma vez vai aparecer. Mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, 2 pontos, não comereis. Isso é a serpente falando, aliás. Não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A mulher falando, aliás, esse contexto é a mulher dialogando com a serpente. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. A serpente querendo tirar o limite que Deus havia colocado. E este limite é o equilíbrio. Preste muita atenção. Este equilíbrio aqui é exatamente o limite para que o homem não cometa coisas desagradáveis diante de Deus. Preste muita atenção. Ali é a mulher falando. Agora vamos ver o que Deus falou. Para você não esquecer, anote, porque isso é para a vida. Capítulo 2, vamos voltar a alguns versículos anteriores. Versículo de número 16. E o Senhor lhe deu esta ordem. O que Deus deu? Ordem é para ser, 3 pontinhos, complete essa frase. Ordem é para ser, 3 pontinhos. Complete aí, vamos lá. Hoje a palavra é didática. Ordem é para ser, 3 pontinhos. Vamos ver se você mata isso. A Vera está afiada, hein? Ordem é para ser cumprida. Deus dá uma ordem. Obrigado, Tatiana. Para ser cumprida. Preste atenção. Quem não cumpre ordem vai viver uma desordem. Quem não cumpre regras vai ter uma vida desregrada. Quem não vive limites vai ter uma vida totalmente desequilibrada. É você que decide. Depois não diga, Deus me colocou nessa. Não. Deus plantou tudo perfeitamente e disse ao homem, coma livremente, mas Deus deu uma ordem. E esta ordem deveria ser obedecida. Qual é a ordem? Olha só.
E o Senhor, versículo 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, : de toda árvore do jardim comereis livremente. Ô glória! Permissão. Mateus, Deus está dando permissão. Bom dia, Tonhão. Hoje eu não estava legal das pernas, uma canseira. Então hoje eu não fui pro funcional, mas eu vi a foto lá, parabéns. Vocês são guerreiros mesmo. Hoje eu estava meio baqueado, então eu não fui no funcional. Mas vamos lá. Obrigado por estar aqui. Então veja só, Deus deu uma ordem: de toda árvore no meio do jardim comereis livremente. Liberdade com limite. O que é liberdade com limite? O que Deus manda você fazer, faça. O que Ele não manda fazer, não faça. Ainda que venha a pressão de tudo e de todos. Esta é a linha tênue. Este é o momento do equilíbrio. Quando você pende para cá, você desequilibrou a balança. Preste muita atenção nisso. Deus deu permissão para que eles comessem livremente. Liberdade. Mas, versículo 17, cuidado com esse mas: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? O que vai acontecer? Certamente morrereis. Aí vem a serpente e quer falar o que Deus quer descaracterizar a palavra, quer tirar a autoridade de Deus, a ordem de Deus, e é assim que o inimigo faz. Ele é astuto. A serpente disse: certamente. Ela afirmou, ela deu uma afirmativa: certamente. É certo que não morrerás. A serpente foi astuta, foi sagaz. Ela planta uma semente chamada dúvida, que é o campo que o inimigo trabalha, colocando dúvida nos teus momentos de solidão. Aí eu pergunto: aonde estava Adão neste momento que a serpente estava dialogando com Eva? E aí eu pergunto para você também: por que Eva, se só tinha os dois que se entendiam ali, por que Eva vai viver uma vida solitária longe de Adão? A pergunta é essa: onde Adão estava? E o que Eva vai fazer sozinha, dialogando, falando, dando ouvido à serpente, mostrando segredos que Deus revelara? E a serpente, como é sagaz, ele gosta quando você está conversando com seus botões. Sabe aquela conversa que você começa a conversar com seus botões, e às vezes os seus botões, ele está traindo o seu entendimento, ele está traindo a voz de Deus, ele está elevando a sua mente a maquinar para o desequilíbrio. O seu botão pode ser a serpente, a voz da serpente. Muito cuidado. Quando você começa a dar ouvido a serpentes, e você começa a perder, sem perceber, e você está ali meio que vulnerável, meio que, mas está tão agradável aqui. Não, agradável é viver a vontade de Deus. Cuidado para você não inaugurar o desagradável. Cuidado para você não inaugurar na sua casa. Cuidado para você não ser o ponto do furacão, do McMoser, do Euroquilão. Cuidado. Cuidado para que você não leve para o ninho da sua casa
coisas desagradáveis, porque Deus plantou na sua casa, Deus plantou no seu casamento coisas agradáveis. E é muito mais fácil eu tirar os olhos das coisas agradáveis e começar a viver as coisas desagradáveis. É muito mais fácil eu anular o que Deus está fazendo. Voltando a Jacó, é muito mais fácil Raquel não perceber o quanto Jacó a ama para achar que foi ele ou é ele a causador de um problema que ela tem espiritual. Então, quando ela recebe aquela palavra de impacto de Jacó, ela precisa trabalhar o que é espiritual. Tem coisa que trava na sua vida. Não é o problema, não é o patrão, não é o emprego, não é a cidade, não é o país, não é o governador, não é o marido, não é a esposa, é espiritual. Então preste muita atenção nisso. A serpente tentou descaracterizar a palavra de Deus. Agora, quem é que vai inaugurar? Só em a serpente falar isso, Mateus, causou desequilíbrio? Não. Existe uma frase célebre dizendo: quando um não quer, dois não briga. Sim ou não? O inimigo poderia estar intencionado, mal intencionado, ele poderia estar... Essa palavra é para falar para muitas pessoas. O inimigo poderia tentar como ele quer, sabe? Viviane, Paola, irmãos, pastora Sandra. A função dele é roubar, matar e destruir. Perfeito. Jardim ressalta a perfeição, presença divina, mas não importa. É o que eu disse. Você pode, no púlpito, no culto, sentir a presença de Deus, mas se você não vigiar, se você não prestar atenção, descendo ou saindo do culto, coisas desagradáveis você pode inaugurar. Alguém entende? As cadeias, né? As cadeias devem ser quebradas. Paradigmas, dogmas, muitas coisas. Então eu vou me calar. Não, se calar não resolve. Não. Por que que você fala com a serpente e você se cala com quem você teria que falar? Você se abre com o inimigo e você se fecha com o amigo. Entende ou não? Entende que hoje o mundo está assim? A pessoa fala tudo para o inimigo, que está como um amigo. Fala tudo. Abre, rasga. O inimigo só? Captei a mensagem. E aí ele vai trabalhar dentro disso para trazer o desequilíbrio. E com quem você deveria falar, que é amigo, aliado, intercessor, pastor, missionário, pessoas equilibradas, emocionalmente, espiritualmente, você se tranca. Não. Está errado. Vai dar ruim. Vai dar errado. Então vamos lá. O que isso, Ana, Simone e mãe Ivani, o que isso trouxe de ruim? Lembrando que o equilíbrio, né, uma vida equilibrada espiritualmente, é uma vida familiar equilibrada, é uma vida financeira equilibrada. O equilíbrio é a base de tudo. O que que trouxe? Primeiro, escreva aí para a vida. Primeiro desequilíbrio foi espiritual. Escreva isso no seu caderninho de anotação. Primeiro desequilíbrio
foi espiritual. Capítulo 3, versículo 7. E abriram-se então os olhos. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figo e fizeram cintas. Eu já ministrei essa palavra e você já deve estar aí, ter anotado. O primeiro desequilíbrio é espiritual, é aquela cobertura, porque eles já viviam nus. A roupa deles, eu já mostrei para vocês, era uma roupa espiritual, era uma cobertura, era uma que as pessoas espiritualistas chamam de áurea. Sabe? Um corpo reluzente, um corpo que manifestava a glória de Deus, a presença de Deus. Quando alguém está cheio de Deus, você olha na face dele e ele transmite espiritualidade, ele transmite uma paz. E você passa horas e horas conversando com quem tem paz, mas você não consegue ficar no mesmo ambiente. Quem está com o coração odioso, mal-humorado, rancoroso, você não consegue ficar. Se você estiver trabalhando com alguém que está espiritualmente destruído, aquilo lhe incomoda, sim ou não, pessoal? Aquilo te deixa inquieto, porque o primeiro desequilíbrio que veio é espiritual. Às vezes você chega num ambiente e o ambiente está totalmente carregado, pesado. Pessoas estão, carregadas de sentimentos ruins, egoísmo, maldade, inveja, ciúme, ira, um pacote do inferno, um pacote infernal. Falando assim, nas claras, um pacote infernal. Alguém me entende o que eu estou falando pelo Espírito de Deus? Eu estou ministrando o que o Senhor plantou no meu coração aqui para ministrar a vocês. Todas as vezes que Deus quer falar algo extremamente profundo, extremamente poderoso, Ele leva-me ao livro do Gênesis, pois é o início de tudo. Se eu começar errado, eu vou dar errado. Se eu começar certo, eu vou ter os problemas, mas é impossível dar errado se eu comecei certo. A não ser que eu, no caminho, inaugure o desequilíbrio. Entende? Veja que o primeiro desequilíbrio é espiritual. O problema sempre foi espiritual. Eles observam que eles estão nus. Pode colocar pacotão das trevas, que é ira, cólera, ciúme, inveja, dissensão. Isso é o pacotão, irmão. Agora não abra isso, porque se você abrir o pacote, vai pular tudo para fora. Não abra, é bomba. Pode vir embalado como... você ficou sabendo? Ai, olha, meu Deus, olha, eu fiquei sabendo de algo. Irmão, não abra, é bomba. Fiquei sabendo, me disseram. E isso é bomba. Não abra esse pacote. Pode vir do melhor amigo, breque ele, diga assim, saiba o momento de brecar. Amém, irmão? Vamos continuar no Espírito? Não, mas eu preciso, irmão, não insista. Você é meu amigo, você não é uma serpente. Eu te tenho como amigo. É melhor você incinerar, destruir, acabar com isso, do que vai lhe causar mal. Você está perdendo sono, perdendo apetite, perdendo tanta coisa, por algo que não vale a pena. Entrega na mão de Deus e vai. Alguém entende? Mas o meu amigo, irmão, amigo que é amigo não leva veneno para a casa do outro.
Não, não. Sua casa é o seu santuário. Escreva a palavra sagrado aí, por favor. Sagrado. Tudo que é sagrado deve ser protegido. O jardim era sagrado. Quem é que tinha que proteger o jardim? Deus? Não. Era o homem. Deus mandou o homem. Deus mandou o homem cuidar do jardim. Deus mandou você guardar seu coração, guardar o seu ouvido, guardar os seus olhos, guardar. Guarde o seu coração sagrado, ele requer. Quando você coloca algo como sagrado, você não permite que o inimigo entre, nem maquiado de amigo. É sagrado, é um território sagrado. Coração é sagrado? É. Mas o inimigo está tentando entrar nesse lugar sagrado para fazer o quê? Sacrilégio. O que é sacrilégio? É profanar o sagrado. O que o inimigo quis fazer no jardim? Como disse o irmão Francisco, é um lugar tranquilo, um lugar bonito, um lugar bem, um lugar perfeito, um lugar sagrado. O que se deve fazer com coisa sagrada? Cuidar, gastar tempo, proteger. Não é destruir. Seu casamento é sagrado? Então cuide dele. Essa amizade é sagrada? Cuide dessa amizade. Não permita que a serpente entre no lugar sagrado e destrua. Pastor, mas Deus está guardando. Deus guarda. Mas Ele mandou você vigiar. Quem tem que cuidar e quem tem que zelar é você. O que é sagrado, eu vou fazer a manutenção. Eu preciso te falar algo. É pertinente. Eu já falei sobre as 3 peneiras que Sócrates, ele quando vieram falar do seu amigo, eu preciso te contar algo sobre o seu amigo. Ele disse assim, você já passou nas 3 peneiras? Ele disse, peneira? Qual a peneira? A primeira peneira é peneira da bondade. É bom o que você vai falar do meu amigo? O cara pensou, não é bom. Segunda peneira, é agradável o que você vai falar do meu amigo? Não é agradável, não vai edificar. Terceira peneira, é necessário o que você vai falar do meu amigo? Não. Não é. Mas o que você quer falar mesmo? Não, nada não. Como as pessoas não usam mais peneira, como as pessoas elas não usam mais esses critérios de Deus, elas não usam mais critérios para guardar a sua vida, porque a do inimigo não é destruir um só, é destruir vários. É destruir até a próxima geração, é de fazer pessoas, muitas vezes não é sair da igreja, mas é ficar doente na igreja, adoecendo outros com seus problemas e com suas dificuldades. Antigamente, presbítero Renato, a pessoa ficava frio e já saía da igreja, ia para o baile, para o pancadão, já se arrebentava. Hoje não. Hoje elas ficam assim, ó, na igreja. O fogo está pegando, o anjo está mandando bênção que Deus está mandando e ele está lá assim, ó, dormindo. Volta e meia, né, para não ficar feio, dá aquela levantada de mão, mas tá assim, você vê que tá mortinho.
mortinho, mortinho, mortinho. Tá durinho. Se você tocar, tá tão gelado e é capaz de pegar para você. Se você perguntar assim, ô irmão, o que está acontecendo? Meu Deus. Você vai ouvir até o que não era necessário ouvir. Então o primeiro desequilíbrio é espiritual. A roupa. A roupa. Antigamente a pessoa já tirava a saia, metia aquelas calças apertadonas. A irmã saía da igreja, já metia já o tesourão no cabelo, já arregaçava com tudo. Hoje não, meu irmão. Hoje está desviado dentro da igreja. Não aceita a palavra, não aceita o conselho, não aceita mais nada. E a pessoa, não, mas eu tenho motivos. Motivo do quê? Motivo do quê, Brasil? Deus disse para Jonas, é razoável o teu ressentimento? Olha o que Deus pergunta, olha como Deus é tão, uau! Olha como Deus é tão misericordioso, Deus desce ao nível do homem para conversar, dizer assim, é razoável o teu ressentimento? Foi exatamente que fiz por causa de tantas provas. Voltei para o mundo e hoje pergunto, será que Deus me aceita de volta? Quem é você? Fala o seu nome aqui. Stephanie. Será que Deus lhe aceita? A volta é agora, não é amanhã, é hoje, é agora, nessa live. Não, meu coração está muito sujo. Não, está sujo do que você coloca lá dentro. Se você colocar o Espírito Santo, olha o nome dele, Espírito Santo da verdade. Ô Stephanie, se você colocar o Espírito Santo da verdade, minha tia, Esther, pastor, é Esther ou Stephanie? Agora, vê aí, quem que é sua tia aí? É a Esther ou a Stephanie? Vocês ajeitam aí que eu vou soltando o rolo aqui. Deus fez essa live para você hoje, ô Stephanie. Eu tenho certeza disso. E Deus sabe do que eu estou falando. E por que estou falando. Então essa live é para você voltar. Ah, todos me chamam de Esther. Tá bom. Esther foi uma grande rainha, sábia. Então preste muita atenção, Stephanie. Essa live, no meio de 50 e poucas pessoas, se você estava afastada, mas a partir de agora você já faz parte da família Recede, o equilíbrio voltará à sua vida. Eu tenho certeza disso. Meu coração queima, porque eu encontrei um propósito. E um propósito não é falar o que eu penso aqui nessa live. Porque um dos meus atrasos hoje também era o que falar. O que falar, pastora Sandra? O que falar? Porque a gente não quer ser repetitivo para que as pessoas não digam, mas eu já ouvi isso, meu querido. E eu tomei uma aula num domingo desse. Então preste muita atenção. O meu coração, ele é sagrado. Então eu vou colocar a Trindade. Diz assim, eu e o Pai viremos e faremos morada. Aleluia. Eita, que Deus está atingindo corações. Então o problema é espiritual. Esse é o primeiro desequilíbrio. Segundo desequilíbrio, olha como o povo está se movimentando. E anjos de Deus está
movimentando. Segundo desequilíbrio, trouxe o medo da presença de Deus. Foi a minha participação do programa de ontem. O homem nasceu com medo? Não. O primeiro homem não nasceu com medo. Ele nasceu para dominar sobre todas as coisas. Mas o medo foi inaugurado pelo pecado. Preste atenção, todos aqueles que vivem uma vida de pecado ou na prática do pecado, eles têm medo de quem eles deveriam ter gratidão. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Entenda isso. Veio o desequilíbrio. Agora, preste atenção a todos vocês que estão aqui. Eu queria falar com 5 milhões de pessoas. O segundo desequilíbrio é o medo, e o medo é um mal que vira fobia. É um mal que, se você não dosar, se você não tiver o controle, ele te leva à destruição, ele te paralisa, ele te priva de viver o melhor de Deus, ele te priva de viver as bênçãos dos céus. O medo escraviza, o medo paralisa. Ai, agora que o medo chegou, meu querido, o medo vai arrebentar com a vida das pessoas. Porque não existia medo, Keila, não existia medo, irmã Ivani. Aí o medo vem, aí a pessoa tem medo de fazer um curso, tem medo de trabalhar, tem medo de sair, aí vem as fobias, aí vem a síndrome do pânico, que as pessoas dizem, não, isso é besteira, não, é o medo que foi inaugurado. Quem é que pode tirar este medo? Quem é que pode libertar? Qual é a libertação? Aqui nós já falamos e já declaramos a receita, porque a receita é Deus. Você vai tomar um remédio para ficar mais calmo? Legal, bom, vai, procura um médico, procura um especialista, fica tranquilo. Mas o segredo é esse aqui, tá? 1 de João capítulo 4, versículo 18. Procura um médico, tome os remédios, tudo bem, mas isso só vai te ajudar. O que vai mudar e transformar é isso aqui. 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Pega isso, crente. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O medo te faz fugir. Ou não foi o que Adão fez lá no Éden? Ouvi a tua voz e tive medo. E aí ele tenta fugir de Deus, Keila. Mas Deus está chamando Adão. E Deus está chamando você que está aí do outro lado. Não tenha medo de quem quer te salvar. Não tenha medo de quem quer trazer o equilíbrio. A palavra medo significa fuga. Chega de fugir de Deus e do propósito de Deus. Chega de dar desculpa. Tuas desculpas não têm sido nada mais do que medo. Ah, eu tenho medo disso. Não, isso é desculpa. Vença o medo agora através de Deus. O medo paralisa, o medo neutraliza, o medo cega. Já passei mal de madrugada pensando em coisas que me deixaram com medo. O medo paralisa, mas Deus está dando aqui agora o diagnóstico. E Deus está dizendo, o medo nasceu pelo pecado, mas quando o amor entra, e o amor não é um sentimento, amor é uma pessoa, e esta pessoa é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa ele entrar no coração. Já estou indo para o encerramento. Estou com sede da palavra, sede do Espírito. Estou indo à igreja
mas me sinto cada dia mais fraca e as coisas dando errada. Calma, calma, deixa eu falar, preste atenção. Posso falar? Dai, posso falar com você? Posso falar? Você, deixa eu ver aqui. Estou com sede da palavra, sede do Espírito, sede de Deus. Estou indo na igreja, mas me sinto fraca. Preste atenção. Posso falar? Permita-me falar pelo Espírito de Deus. Amém. Hoje acaba, Stephanie. Hoje acaba, eu te garanto. O Deus Todo-Poderoso que está falando aqui. Posso? Então preste atenção. Me responda, por favor. Há quanto tempo você está indo à igreja, ou você nasceu no berço evangélico, ou você estava afastada e voltou agora para a igreja? Por favor. Responda isso para mim, que é muito importante para eu te dar um diagnóstico espiritual. Poderia fazer um programa de diagnóstico, mas ia levar muito tempo. Cada tratamento demoraria muito tempo. Tratamento espiritual, pessoal. Não tem nada de remédio, não. Eu só ia abrir a Bíblia, ia contextualizar a sua vida com a palavra e falar assim, sua vida é isso aqui, ó. Cadê ela? Fala comigo, Dai. Nasci, estava afastada, mas estou voltando. Tá. Eu entendi que você nasceu na igreja. Inclusive você participou do casamento da minha mãe. Meu Deus, me chamou de velho agora. Uau! Vamos lá. Vamos por parte, tá? Eu vou falar agora, vou ler um texto aqui para você entender o contexto dessa sua retórica, do seu retorno da sua vida. Eu sou batizado há 10 anos na graça, tenho 4 que me afastei e vim do mundo e voltei para o mundo. Agora você está voltando para Deus. Assuma isso, tá? Assuma isso, em nome de Jesus. Ó, vamos lá. Essa palavra vai dar para as duas queridas aqui que estão vivenciando isso. O livro de Ageu, tá? O livro de Ageu, vou falar para vocês aqui. O livro de Ageu, eu vou simplificar para você entender. Assimile isso, pegue isso e você vai ver o que vai acontecer com a vida de todos nós, tá? Mas Deus está objetivando em pessoas que estão dando a oportunidade de fazerem perguntas e dizer por que minha vida está assim, por que eu estou triste, por que eu não estou chegando lá, por que eu vivo quase, por que eu não alcanço tal coisa, por que... Então veja lá. No livro de Ageu, ele se divide em 3 aspectos, tá? Do capítulo 1, do versículo 1 ao 15, vem um desinteresse muito grande desse livro, tá? Depois, do capítulo 2, versículo 3 e 4, um desinteresse, sabe? A pessoa vai desinteressando das coisas de Deus e ela vai enfraquecendo. E o 3 é do capítulo 2, versículo 10 e 23, vem a insatisfação, a pessoa fica insatisfeita e aí ela se afasta. A tônica deste livro é o seguinte: eles estavam 17 anos afastados da presença de Deus. Preste muita atenção nisso. Eles estavam 17 anos afastados da presença de Deus. Entre 17 e 16 anos afastados, sabe? Vivendo uma vida dissoluta, uma vida terrível, sabe?
E não precisa matar ninguém para ser uma vida terrível. Só basta se afastar do propósito de Deus. Entenda isso. Eu não estou aqui dando nomenclatura ao pecado. Não, esse aqui é mais grave, esse aqui é menos grave. Não. Pecar é errar o alvo. E toda vez que eu me afasto de Deus, eu atraio para a minha vida coisas ruins. Segura isso aqui agora, que é muito interessante. Daia, Stephanie, Letícia, presbítero Renato, eles tinham voltado para Deus há 3 meses. No livro de Ageu, tá? Eles tinham voltado para Deus há 3 meses só. Eles queriam que Deus acelerasse um processo que é natural da vida, de 16 anos, ô Priscila, de afastamento, para que eles vivessem milagres em 3 meses. Ainda que Deus é o Deus do já, o Deus do agora, o Deus do hoje. Só que Deus, ele precisa trabalhar na minha vida primeiro. Porque Deus não vai me dar algo que vai me destruir. Deus não vai me dar algo que vai me afligir. Deus, ele quer que você, uau, bendito seja o nome do Senhor, receba a presença dele. E aí o povo aqui está exigindo algo de Deus. Eles estavam afastados 16 anos, pastora Sandra, e queria que em 3 meses coisas extraordinárias acontecessem. Não é mágica, não tem mágica na igreja. Não pense porque o milagre aconteceu naquela pessoa que vai acontecer na minha vida. A sua vida é diferente, o propósito que Deus tem na sua vida é diferente. Mas olha o que Deus preparou para aqueles que permanecem e que vão persistir, vão resistir à resistência. Capítulo 2, versículo 9. A glória desta última casa, pega isso, Deia, pega isso, Stephanie, a glória desta última casa será maior que a primeira. Bendito seja o nome do Senhor. Não pense que você vai viver o que você vivia quando você sentia a presença de Deus. Esqueça isso, isso nunca mais vai acontecer. O que vai acontecer é algo novo na sua vida. Você vai ter que aprender coisas novas. Você vai ter que aprender, é como alguém que está se reabilitando a andar, ele vai ter que aprender novamente. Alguém que está aprendendo a ouvir, ele vai ter que aprender novamente. É tudo um aprendizado, não é mais aquelas coisas passadas. Ah, mas as irmãs não era como antigamente. Não esquece o passado. Você vai viver agora o que Deus tem para a sua vida. Eu garanto para você, eu declaro na sua vida, eu posso lhe afirmar, que se você aceitar isso, sua vida não vai ser um mar de rosa, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Sempre vai valer a pena. Então hoje é o dia que Deus preparou para falar coisas gloriosas, maravilhosas, poderosas, conflitantes, confortantes, mas também que nos confronta. O problema do que entrou no caminho do vício, ele quer sentir aquela mesma sensação que ele sentiu no primeiro dia que ele deu brecha ao vício. E ele nunca mais vai sentir aquilo. Então ele sempre vai se aprofundando, ele vai aumentando as drogas. Ele vai sempre, já o cigarro não satisfaz, então ele vai para outro, e até ele ir para uma vida de desgraça. Então querer sentir o que você sentiu há 10 anos atrás, não. Você vai sentir algo novo. Eu quero viver algo novo todo dia. Alguém entende? Terceiro desequilíbrio. Trouxe o homem um senso de culpa.
O homem culpa a si e culpa os outros. Mas é muito mais fácil culpar os outros por um problema que está dentro de você. É muito mais fácil ver defeito no outro do que o defeito que está em você. Eu vou fechar a Bíblia aqui, tá bom? O defeito que eu vejo no outro é o defeito que está em mim. Você sabia disso ou não? Você já viu aquela pessoa que reclama sempre do defeito dos outros? É que o defeito está nesta pessoa. Na maioria das vezes. A insatisfação está nessa pessoa. A insegurança está nessa pessoa. A angústia está nessa pessoa. O erro está nessa pessoa. Eu vou terminar essa sexta-feira com essas três coisas. Tem mais, talvez eu fale na segunda-feira. Mas é importante você viver isso agora. E nós vamos para algo especial da parte de Deus. Se você quer essa graça maravilhosa, está sendo oferecido de graça, e que você possa, Adai, amém. Oremos por esta querida, amados.
Chega de tanto sofrimento e de tanta dor. Chegou a hora de você viver algo novo. Cadê mais uma pessoa? Enquanto isso, glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém quer se dispor a esse Deus? Pastor, como é que vai ser? Fique tranquilo. Deus tomará o controle de todas as coisas. A sua posição é aceitar. A minha é de pregar. E não importa a circunstância, o momento de dor, de aflição, de agonia, o problema, a grandeza é gerar vidas. Cadê a Stephanie? Ainda está conosco? O momento é agora, querida. O momento é já. Se deixar para amanhã, essa vontade passa. E a vontade de voltar para Cristo deve ser maior do que a que ficar sem Ele. Porque ficar sem Ele é viver buscando uma felicidade em pessoas, em coisas, em lugares que não existem. Então vem, eu quero sentir o abraço do Senhor. Então hoje você vai sentir esse abraço. Se liga só o que Deus tem preparado, igreja. Dá para você dar glória aí? Essas pessoas vão sentir um amor tão grande penetrando no seu coração, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que a bondade, a Hesed de Deus, ela vai penetrar nos corações. Elas serão abraçadas, serão cuidadas por Deus. Deus vai fazer você sentir a graça de voar. Se você, eu não sei onde você está, mas se você puder fechar os seus olhos. Saia para lugares novos. Saia para novas atmosferas. Aleluia. Você vai viver algo novo hoje. Você tem que ter ouvidos novos. Novos ouvidos. Lugares celestiais. Lugares celestiais. Lugares celestiais. Lugares celestiais Deus quer te levar agora. Lugares celestiais Deus quer te levar. Sinta esse abraço aí. Novas revelações. Novas revelações. O que estão fazendo? Onde você vai? Aleluia. Deus dará. Vem, Senhor, sobre nós. Viva isso nessa manhã. Algum de vocês tem lutado contra o tempo e Deus está dizendo, não lute mais contra o tempo, deixa eu arrumar o que está bagunçado. Algum de vocês tem lutado nessa terra, é muita luta, por um tempo muito longo. Eu vou deixar vocês com a revelação. Tentando lutar contra os seus próprios punhos. Chega de lutar, Stephanie. Dai, chega de lutar com os seus próprios punhos. Deus quer te levar a lugares novos. Novos lugares. Novos lugares. Novos lugares. Novos lugares. Novos lugares. Novas revelações. Novas revelações. Novas perspectivas. Novas perspectivas. Vista.
aérea. Você vai voar, fly, voe. Deus te dará asas. Aleluia. Eu declaro a você, Deus lhe deu o ar, ruar. Deus lhe deu. Isso é bastante. Você está respirando. O mundo está morrendo sem ar, Priscila. Voe. É hora de abrir os braços. É hora de livrar das coisas que te prendem. É hora de abrir as asas. Voe, 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 Pati, voe, Dadinha. Apenas voe nas asas do Espírito. Voe, Levi, voe. Ó, Plaine, voe, voe. Helenildes, ó, só abre os braços e deixa o ar, o vento do Espírito te carregar. Cadê o jovem, o Alex, que estava com muita ansiedade, aperto? Vê o que você... Ó, você ouve o que eu ouço? Você está ouvindo o que Deus está ouvindo? Deus está ouvindo a sua alma gritando por Ele. Deus está perguntando, você sabe o que eu sei? Você quer o que eu quero para a sua vida? É o que Deus está perguntando. Voe. Cadê o Alex? Alex. Voe. Voe. Voe, filho. Voe. Fly. Fly. Voe. Plane. Deus te pega no colo. Deus te abraça. Deus te ama. Deus te quer bem. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu para o coração. O céu é lindo. Deus está dando asas para você, Alex. Sentindo um alívio tão grande. Ele tomou sobre si toda a sua dor e angústia.
O céu é tão lindo. Deus abençoe. Hoje à noite tem culto. Os que puderem, assim como Deus cuida dos passarinhos, Deus cuida de nós. Tem live também? Amém. Nada poderá impedir você de receber. Nada. Deus vos abençoe. Eu estou com um sentimento muito agradável da presença de Deus. Fica preocupado não, isso é vontade de ir para o céu. Porque se alguém consegue produzir um som, algo tão angelical, você imagina como é o céu. Você acha que eu quero ficar nessa terra, tendo que ficar discutindo com pessoas, tendo que ficar falando com pessoas? Não. O céu é algo que eu vou viver eternamente servindo a Deus. E vou servir com alegria. Como está aqui para mim é uma alegria, mas sangra todo dia, porque todo dia você precisa ser melhor. Não que vocês exijam isso, mas é uma exigência minha. Eu não posso dar menos para vocês. Eu sempre tenho que dar o que Cristo deu. E Cristo deu tudo sangrando. Cristo deu tudo morrendo. Cristo deu tudo renunciando. Ele renunciou tudo para viver o nada, mas para devolver para nós o tudo. Eu luto todo dia para ficar nessa terra, porque a vontade é de estar com Ele lá no céu. Eu luto todo dia e peço, minhas orações não é para ter nada, não quero mais nada material. É para eu conseguir ainda ficar na terra. E o único motivo de estar aqui é se for para ganhar almas para Cristo. Mas se for para perder a minha, que Ele guarde. Que Deus abençoe. Fique aqui essas palavras. Fizeram a Marvel e fez um homem de ferro, mas ele não é tão de ferro. E Deus não fez ninguém de ferro. Deus fez de carne e osso. Mas só que Deus colocou algo dentro desse ser humano, chamado Espírito Santo. É Ele que nos dá força para continuar todo dia.
Beijo a todos, fiquem na paz, até mais tarde. Shalom. Vocês que voltaram para Cristo, sejam bem-vindas à família Resede. E esse culto aqui é mais um para ficar na história. Quem vê depois não vai entender nada. Tatiane, Deus abençoe. Tatiana, Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, Elton, Deus abençoe. Letícia, Deus abençoe. Glória a Deus. Se você quiser ouvir essa música, né, esse som desse camarada louco por Jesus, é Jason Upton. Eu vou colocar aqui e já vou desligar, tá? Jason é o nome dele, ó. E aí ele vai ter várias loucuras. E aí você pode colocar esse som para você se derramar na presença de Deus. Jason Upton, essa música é Fly. E se você ver os comentários dessa música, muitas pessoas ouviram vozes de anjo no dia da gravação, né? Ou seja, uma glória tomou conta do ambiente e foram ouvidas, né, vozes de anjos, e gente que estava no estúdio viu anjos. Muito forte, muito tremendo. Beijo no coração, fiquem todos na paz. Shalom.